Pois é, Jesus disse assim: olha, o seu Pai Celestial sabe tudo o que você precisa. Ele, o Senhor, vai trazer tudo o que você precisa para a sua vida. Ele vai trazer para você o que comer, o que beber, o que vestir. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque alguns meses atrás, a minha filha Daniela nos buscou, a mim e a Lucy, muito preocupada com uma situação onde ela precisava de alguma coisa e estava muito difícil de conseguir as coisas. E hoje, o Senhor Jesus, através do seu poder, resolveu e organizou aquilo que a Daniela precisava. Ou seja, o Senhor vai trazer para a sua vida tudo o que você precisa. Só que aquilo que eu falei para a Lucy, aquilo que a Lucy fala para minhas filhas, aquilo que a Lucy fala para mim, é que eu falo para vocês hoje. Aquilo que Jesus me ensinou. Não sejam ansiosos com as suas necessidades básicas. O Senhor vai cumprir tudo o que é básico na sua vida. Por quê? Se Deus alimenta os pássaros, Ele não vai nos alimentar. Os pássaros não são mais valiosos do que nós para Deus. E se Deus veste a natureza de tal beleza, será que Ele não vai se preocupar em fazer o mesmo conosco? Ou seja, a ansiedade com o básico é dizer para Deus que nós não temos fé, que nós temos pouca fé. Entendeu? Então, quando a Daniela falou, pai, mas eu tenho até o dia tal para poder ter isso. Calma, se você precisa, é o básico, o Senhor vai fazer. Então, para combater a ansiedade, eu e você, nós temos que ter fé. Fé em quê, Renato? Que Deus, Ele vai nos abençoar. É uma promessa dele, fique tranquila, que eu os vou abençoar. Eu vou os dar de comer, eu vou dar de beber, eu vou dar de vestir, mas busque primeiro o meu reino e a minha justiça. Ou seja, a minha ansiedade, se eu tivesse que ter uma ansiedade, a minha angústia seria em saber se eu estou buscando o reino de Deus e se eu estou realmente tendo fé, sabendo que Ele vai me abençoar. Porque se eu buscar a justiça do Senhor Jesus, se eu buscar o reino do Senhor Jesus, se eu tiver fé que Ele vai me abençoar, amanhã, Ele vai cuidar de mim. Ou seja, a justiça do Senhor, buscar o reino de Deus, ele vai muito mais além do que essa visão tacanha, ridícula, dentro do muro, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. O Senhor Jesus te fez para viver não trancado em quatro paredes. Te fez para que você fosse fora dos muros. Jesus morreu fora dos muros da cidade. Nós, como dizem Hebreus, somos levados para ir fora da cidade para dar o testemunho. Mas quando eu vou para fora e estou buscando ter fé no Senhor e buscar a justiça dele, eu vejo uma pessoa má tendo sucesso, eu fico com raiva, mas não posso, porque isso é buscar a justiça do Senhor. Ele diz assim que ter inveja dos maus é cair, porque se eu tenho inveja de uma pessoa que está tendo sucesso e ela é má, eu vou deixar de acreditar em Deus. E o Senhor quer que eu e você confiemos nele, que ele é justo. E o que ele quer de mim? O que significa buscar o reino dele? Que eu e você, ao invés de ter inveja, raiva dos maus que estão tendo sucesso, que nós confiemos nele, que façamos sempre o bem, sempre o bem, sempre o bem. Para você eu estou te falando isso. Você insiste em dizer que eu sou muito bobinho. Não sou bobinho. Tem que sempre fazer o bem. E tenha sempre o prazer de ter Jesus pertinho de você. Quando você faz isso, quando você não tem inveja dos maus, quando você confia em Deus, quando você faz sempre o bem, quando você traz a presença de Jesus para perto de você, sabe o que vai acontecer? Deus fala, eu vou te dar um lugar nessa terra. Eu vou atender tudo o que deseja o teu coração.
O crente que vive na igreja gosta de falar, e ele satisfará os desejos do meu coração. Só vai satisfazer os desejos do meu e seu coração se os nossos desejos forem para aquilo que nós precisamos e nós vamos confiar nele, fazer sempre o bem e chamar Jesus para perto. E se você e eu não seguirmos a palavra do Senhor Jesus, nós não estamos buscando o reino de Deus, não estamos buscando o reino de Jesus e tampouco a sua justiça. Se nós fizermos isso, ele vai nos fazer o bem. Então, de novo, eu volto a dizer, não tenha inveja dos maus. Não fique reclamando para Deus. Nossa, o Renato está conseguindo tal coisa, eu não estou. Fulanito de tal conseguiu isso. Fica calado na presença do Senhor. Não deixe que a tua ira, que a tua raiva saia ao ver o sucesso dos maus. Deixe que os maus prosperem, porque você vai prosperar no momento certo, quando você entender. Porque se eles estão fazendo de forma errada, nós não vamos ser errados, nós vamos ser mansos, porque quando eu sou manso, quando eu confio, quando eu tenho fé, quando eu chamo Jesus para perto, quando eu só abençoo, quando eu só faço bem, o que vai acontecer? A paz do Senhor vai me cobrir o coração. E é uma promessa, que os maus podem estar até bem agora, mas eles serão destruídos. Então, eu e você temos que aprender que é melhor ter o justo do que ter muito e ser uma pessoa mal, porque o destino dos maus vai cair. Vocês não são da minha cidade, mas a minha cidade de Lins, no interior de São Paulo, tiveram várias pessoas milionárias que viviam lá, grandes empresas, grandes negócios, grandes. Caíram todos. Caíram todos. Pois é, será que eles eram bons? É para pensar isso na cama, como dizia meu pai. Então, ser íntegro e ser justo nos faz ser conhecidos de Deus. E se nós somos conhecidos de Deus, Ele sabe o que a gente precisa e Ele não vai fazer nós passarmos vergonha. Daniela estava com medo de passar vergonha dentro de alguns dias com alguma situação. Vou falar para vocês, o dono da casa pediu a casa dela e ela arrumou um apartamento muito melhor. Sabe por quê? Porque a gente é justo, a gente está buscando a presença do Senhor. A Daniela teve fé, ela ouviu a mãe, ouviu o pai, ouviu o pastor, dizendo para ela ter calma, não se preocupe, porque o Senhor satisfará as tuas necessidades, desde que você faça o bem, desde que você confie, desde que você me traga para perto, seja justo. E quando nós tivermos fome, nós temos que entender que o Senhor vai nos saciar. Se nós cairmos, o Senhor vai nos levantar. Se nós passarmos por momentos difíceis, o Senhor Jesus vai nos suportar nos momentos difíceis. Nós não seremos desamparados. A nossa família será protegida. E o nosso Senhor Jesus será o nosso advogado. E para isso tudo, fazer o bem, significa exatamente isso. Você vai ter que olhar alguma coisa fora da tua igreja. Tudo aquilo que você pegou, pediu emprestado, pague as suas dívidas, seja uma pessoa honesta. E se você que emprestou, doou, e a pessoa não está conseguindo pagar, dê, entregue, perdoe, abençoe. Por quê? O Senhor quer que a nossa justiça exceda a justiça dos fariseus. Então, justiça e misericórdia devem andar de mãos dadas. Não adianta só eu ser um justiceiro de Jesus, mas eu não ter misericórdia. Andar de mãos dadas, isso faz com que nós melhoremos o nosso tempo de vida. E cuidado com aquilo que você fala. Isso significa buscar a justiça do Senhor. Cuidado com o que você fala. Seja sábio. Pare de reclamar das pessoas, das coisas, das situações da vida. Faça com que as palavras de Jesus aqui estejam no seu coração. Espere em Deus. Vamos esperar como nós esperamos. E Ele vai nos ajudar, aleluia, Ele vai nos levar e Ele vai nos salvar. E a justiça, que é para fechar com chave de ouro essa palavra, a justiça que o Senhor quer que a gente busque, o reino de Deus e a sua justiça, é confiar plenamente nele então, é amar, ter amor acima de qualquer lei, ame mais do que seja justo. Não seja demasiadamente justo para que você não caia na sua própria justiça. Tenha misericórdia acima do julgamento. Seja uma pessoa sincera no teu interior. Busque a igualdade entre todo mundo. Busque a paz. Busque reconciliar.
perdoe, ofereça perdão, defenda os fracos e oprimidos. Quando você faz isso, buscar a justiça do Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, tudo isso acima dessas coisas religiosas, cultos, reuniões, jejuns, que estão muito bonitos, mas se for acima de tudo, e você viver uma vida fora dos muros da tua igreja, fora dos muros da tua casa, para quem está lá fora, viver uma vida de amor, de misericórdia, de verdade, de compaixão, Jesus vai se revelar para mim e para você, como ele fez hoje, para a nossa família, porque ele está conosco e ele vai nos abençoar. Escute isso. Há um fim muito bonito para todo homem e para toda mulher, que é uma pessoa íntegra e uma pessoa de paz. Receba essa palavra no nome de Jesus e saiba que a Daniela não ficou angustiada, ficou um pouco nervosa no começo, mas depois nos ouviu, não andou ansiosa e o Senhor abençoou e hoje se cumpriu mais uma vez a palavra do Senhor nas nossas vidas. Vai se cumprir na sua. Siga esses conselhos que a palavra do Senhor dá. Não veio de mim, tudo isso está na Bíblia, tudo isso está na palavra do Senhor. Mas não com interpretação religiosos, mas do Santo Espírito de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. É isso que eu desejo, que a Lucy deseja e toda a minha família te deseja do fundo do coração. Se gostou, passa para frente. Talvez vai servir para alguém.